Oi, 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 seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Mentes Brilhantes. E hoje a nossa conversa é sobre um tema urgente, mas que muitas vezes fica escondido atrás de sorrisos cansados. O burnout materno. Quando a exaustão vai além do cansaço físico, atingindo também a mente e o coração, é hora de olhar com seriedade para esse fenômeno que tantas mulheres vivem em silêncio. Hoje a nossa convidada para esse assunto é Ana Paula Gimenez, advogada, mãe, escritora, autora de livros, e Ana Paula vem trazendo uma construção com famílias no trabalho, né? Sim. A sua carreira tem sido de tanto acolhimento a famílias que esse assunto com certeza é de grande valia. E o que é exatamente burnout materno, né? Isso tudo existe, né? Como que a gente diferencia de cansaço comum ali da maternidade? Você acompanha muitas mães, né, Ana Paula? E num momento muito delicado, enquanto advogada e ali naquele processo de luto. Nós temos episódios aqui com a Ana Paula falando de divórcio, falando de alienação parental. Dá uma olhadinha lá no Spotify, no YouTube, procure os nossos episódios que estão imperdíveis, né? E aí, acompanhando, então, tantas famílias, o que você percebe de diferença desse cansaço habitual ali da maternidade e o burnout materno? O burnout é quando você tá no limite superior. Porque, assim, ser mãe de verdade, né? Não a Tem maternidade, gente não sendo de verdade, né? Não a maternidade delegada, ela dá trabalho. Sim. Entendeu? Sim. Por mais que seu filho seja bonzinho, que seja educado, que não tenha nenhuma dificuldade. O simples fato de você ter ali uma pessoa que vai se espelhar em você, nas suas atitudes, nas suas palavras, na sua história, já dá trabalho. Entendeu? É. Já cansa, porque a nossa sociedade mudou demais. Então, se a gente for ver, antigamente a gente tinha uma família que era uma família patriarcal. Ou seja, o homem, ele estava acima da mulher e a função da mulher era apenas cuidar da casa e dos filhos. A família servia para quê? Para manutenção do patrimônio. Então, não existia nenhuma lei que possibilitava as pessoas a divorciarem. Então, assim, essa família, né, era muito hierarquizada, a mulher não podia ter voz, né? Então, assim, todos obedeciam o que o pai falava. Só que, ao mesmo tempo, a mulher não precisava trabalhar fora. O que acontece? Conforme a sociedade foi evoluindo, a mulher saiu para o mercado de trabalho, entendeu? E isso foi mudando a família. Hoje a gente tem uma família horizontal. Homens e mulheres são iguais e, às vezes, uma igualdade que sobrecarrega a mulher, tá? Então, ao mesmo tempo que ambos trabalham, ambos, né, não cuidam dos filhos, entendeu? Então, assim, tem excelentes pais que ajudam. Tem, Sim. Mas ainda a sobrecarga maior é da mulher. Então, a mulher, ela saiu pro mercado de trabalho, agora ela tem voz dentro da casa, entendeu? Nessa família horizontal. Então, ela também tem um monte de atitudes para tomar. Então, ela sai pro mercado de trabalho, tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos. Sim. Então, naturalmente, nesse novo formato de família, a mulher está sobrecarregada. A sociedade exige da mulher algo surreal. Ela tem que ser boa mãe, ela tem que ser boa profissional, ela tem que estar bonita. Entendeu? Ela tem que ter um ótimo networking, ela tem que estar nos eventos. Ela tem que meditar, ela tem que fazer academia. É um negócio... A lista é infinita. Infinita. E ela tem que ser bem resolvida. Sim. Emocionalmente, totalmente zen. Então, assim, é um padrão que não é real. E que as mulheres sofrem muito para atingir esse padrão. Então, elas olham a rede social, tá lá a influenciadora que mostra só
partes da vida dela, tá lá linda, acordando depois de 8 horas de sono, numa noite super bem dormida, tá meditando, tá fazendo academia, tá linda, maravilhosa, sarada, indo levar os filhos na escola, depois ela toma um banho, vai pra reunião que ela ganha milhões, almoça num evento de mulheres bem-sucedidas, vai à tarde, fecha mais vários contratos, chega em casa, faz uma comida deliciosa, cuida dos filhos, tá apaixonada pelo marido, reza e vai dormir. Ou medita e vai dormir. Então, essa é a vida perfeita que a rede social traz. Só que não é a realidade. Não é a realidade. E isso está matando a comparação em que as mulheres estão inseridas. Está comparação. O grande mal da atualidade é a comparação. Com certeza. Então ela olha lá e ela fala: meu, eu quero ser assim. Claro. E nada tá bom, entendeu? Se tá um quilinho mais gorda, se brigou com o marido, se o filho tá dando um trabalho na escola, entendeu? Se não conseguiu dormir as 8 horas de sono, já se estressa. E uma cobrança de o que eu estou fazendo de errado para não conseguir tudo isso, né? Então, a lista é infinita e se não der check em tudo, aonde que eu estou errando? Não tem um olhar de autocompaixão. Sim. Né? Até porque o mundo também não tem compaixão por essa figura feminina, né? A mulher é muito cobrada e a cobrança vem como um soco no estômago, né? Porque parece que se não faço, eu atinjo a vida de outras pessoas, dos meus filhos, das pessoas que me esperam profissionalmente, do meu marido, da minha casa. Então, espera, tem uma cobrança que a sociedade faz, mas que a mulher parece que está treinada para sentir culpa e se sentir cobrada, né? Sim, por isso que nunca se consumiu tantos medicamentos. Então, eu converso com meu marido, que é neurocirurgião, é medicamento para acordar, para ficar com foco, medicamento para dormir, para ficar feliz, é para tudo, entendeu? Sim. E assim, as pessoas, o que elas fazem? Elas vão se anestesiando. É verdade. Então, são as canetinhas emagrecedoras, todo mundo agora tem que estar um palito. Então, você vê pessoas super magras usando as canetinhas, porque é uma coisa enlouquecedora. Só que ninguém vê que isso daí são só anestésicos de uma falta que tá dentro, né? A gente preenche com algo que não é o ideal. A gente tem que estar preenchida com Deus, né? Primeiramente, eu falo, né? Toda mulher, ela tem que ter uma rotina de autocuidado e conexão com Deus diária. É isso. Então, assim, e não é com Deus independente de religião, né? Tem gente que é a centelha divina, a inteligência maior. Então, assim, mas todo mundo precisa disso. Porque se você ficar só nas coisas materiais, só no externo desse mundo, você vai entrar num looping enlouquecedor. É isso. E esses são os sinais, né, de que o burnout se aproxima, ou seja, que esse limite está sendo ultrapassado, né? O limite do razoável para eu lidar, né? Quando eu começo a aumentar, inclusive, a minha lista de to-dos, né? Sim. Então, eu já faço um monte de coisa e ainda é pouco, e eu preciso fazer mais, e eu me cobro. Quando você fala, por exemplo, da comparação com o corpo e com a vida do outro, isso também vai virando um grande lugar de aumentar a lista dos afazeres, porque eu tenho uma régua muito alta. Uma régua que não existe na vida real, entendeu? É isso. Eu trabalhando com direito de família, então eu sei as dores que todas as pessoas têm. Então, assim, não existe pessoas perfeitas, não existe relacionamento perfeito. O que você tenta é ser melhor a cada dia. E com essa mudança da sociedade, que a mulher mudou muito o papel dela, a mulher, ela tá perdendo a feminilidade dela. Então, ela tá muito masculina. Então, o que é o masculino? É o foco, é o fazer, é o foco no resultado, no resultado, né? Sim. Então, assim, ela tem que estar masculina
com a energia masculina dela elevada no trabalho dela. Quando chega dentro de casa, as mulheres estão com dificuldade de alimentar o feminino delas. Que o feminino é o quê? É acolhimento, é descanso, é intuição, né? É cuidado. Então, assim, eu falo, sempre faça rotinas de autocuidado. Uma massagem, uma caminhada, uma academia, coisas... rezar, orar, meditação. Por quê? Porque isso te traz de volta essa energia feminina que tá faltando. Então, a gente tá numa sociedade que as mulheres estão muito masculinas e os homens estão cada vez mais femininos. Super. Entendeu? Então, eu percebo, assim, os jovens, os adolescentes... choque cultural isso, né? Exato, Meu Deus. os adolescentes. Na minha época, eu tenho 48 anos, na minha época, o menino te conquistava. Se você vê que você é psicóloga. Hoje em dia, os meninos já têm dificuldade de chegar nas meninas. Super. Então, a gente precisa equilibrar e não essa tem nem energia. habilidade para. Sim. Né? Então, até com garotas muito jovens, essa história de depender dos homens, eu não vou depender de ninguém. Então, as meninas, ou seja, nem são mulheres ainda, mas desde muito novinhas, vêm já com essa ideia de que eu, então, tenho que resolver esse problema. Se é pra acontecer alguma coisa aqui desse relacionamento, então que eu faça acontecer. Sim. Né? Então, o tempo todo, a mulher virando uma fazedora, na verdade, né? Ela que tem que fazer tudo. Ela que tem que tomar iniciativa de tudo, né? Porque quando a mulher tá no masculino, o homem automaticamente vai pro feminino. Então, se a mulher quer conquistar o homem não precisa fazer nada. Então, ele fica no papel que a mulher deveria estar. Então, a gente tá numa sociedade que tá com a polaridade invertida. Sim. A mulher, ela tem que ter os mesmos direitos do homem. Mas ela também tem que saber voltar na hora exata dentro do relacionamento, dentro da família, pro papel dela. Isso. Eu falo assim que o relacionamento ideal, e agora eu vou citar, independente da religião de vocês, a Bíblia. É a mulher de Provérbios 31 com o homem de Efésios 5. O homem de Efésios 5 é aquele que ama a sua esposa, assim como Jesus amou a igreja. Então, é aquele que dá sua vida pela sua esposa, pela sua família, sabe? É isso. E essa mulher, em contrapartida, ela pode ser essa mulher feminina. Quem nunca leu Provérbios 31, vá ler já, né? Que ela cuida da família, mas ela também tem trabalho dela. Isso. Ela também tem coisas. Então, ela é uma mulher que ela não envergonha o seu marido, entendeu? E ela cuida dos filhos, ela cuida da casa, mas ela vai cuidar de algumas coisas de trabalho. Então, é saber equilibrar... essas energias que a Bíblia é um livro tão antigo, que tem tão atual. Tão atual, que tem um mandamento básico, entendeu? Com certeza. Se o homem e a mulher tivessem na energia correta, a gente não teria tanto divórcio como a gente tem hoje. É verdade. E essa questão é muito cultural mesmo, né? Sim. Porque temos sido, de alguma forma, convencidos de que mulheres precisam ter os mesmos direitos do que os homens, quando, na verdade, temos naturezas diferentes. Sim. Se a gente não considerar isso, e se culturalmente a gente não eliminar essa ideia de que a mulher tem o seu papel na relação, no trabalho, enfim, e o homem tem o seu papel, e que esses papéis são diferentes, porque cada um tem a sua responsabilidade, essa mulher vai continuar tentando fazer o que os homens fazem, mas ela tem coisas que só as mulheres que vão fazer, e ela vai se mentalmente, emocionalmente, por conta desse padrão, né? Sim. Dessa busca, dessa corrida maluca que culturalmente as pessoas têm enfiado o goela abaixo, né? Meu marido sempre fala, ele fala assim, não adianta, biologicamente, a mulher e o homem, eles são diferentes. A mulher... um é XX, o outro é XY, entendeu? Geneticamente, eles são diferentes. E você pode, claro, e é saudável, eu falo, toda mulher, quando ela vai se casar, ela precisa buscar um advogado de família. Porque se ela for abrir mão, por exemplo, do seu trabalho, ou for trabalhar menos, ela precisa de uma proteção específica para aquela decisão. Para que depois ela também não fique desprotegida
vida em um eventual divórcio, entendeu? Porque muitas mulheres falam assim, mas eu vou deixar de trabalhar, vou só ser feminina, cuidar da casa, cuidar dos filhos, depois ele não me quer mais e eu vou ficar sem nada. Não, existem meios jurídicos da gente equilibrar isso. Então, você entende que as pessoas também não podem... Eu já fui guerreira. Quando eu me divorciei, que eu tinha... E voltem lá no episódio, eu não sei se vai passar antes, mas eu creio que sim. Falamos disso, né? Toda a minha história. Então, eu já fui guerreira. Eu me divorciei, eu tinha uma bebê de 10 meses, uma filhinha de 2 anos, estava no último ano de direito, desempregada com 34 anos. Naquele momento, para superar aquela dor, para fazer minha vida voltar no eixo, eu fiquei mais na energia masculina. E é pesado. É pesado. Imagino. É pesado. Aí, o dia que eu, depois de 12 anos, que eu trabalhei toda a minha feminilidade, voltar para o meu feminino... Porque você entra num modo de não preciso mais de ninguém, já tenho filho, já tenho meu emprego, pra que eu quero um novo casamento? É isso. Só que é pesado. E aí, não que eu precise de um casamento, mas eu optei por ter o meu marido atual. E hoje eu vivo um relacionamento com as polaridades totalmente corretas. Entendeu? Eu consigo exercer o meu feminino dentro da minha relação. Sim. E ele, o masculino dele. E isso é transformador. A mulher, ela não precisa de homem, mas ela pode ter um homem e ser feliz, entendeu? Então, a gente não tem que ter essa rivalidade entre homens e mulheres. Quem é melhor? Quem tem mais direitos? Nada disso. Nada disso. Quando cada um sabe o seu lugar, o seu papel, a mulher, ela fica mais leve. A sobrecarga... Permitir ser cuidada, né, Ana Paula? Tá tudo bem dar conta de muitas coisas, porque é verdade, a mulher tem muitas demandas mesmo. A lista de tarefas da mulher, ela é gigantesca e praticamente infinita, porque precisa hoje mediar trabalho e filhos e a si mesma, e, enfim. Muitas vezes, inclusive, precisa cuidar dos pais e de outros familiares, enfim. A lista realmente é muito grande. Mas quanto de abertura essas mulheres também têm dado para que os maridos cuidem delas, né? Sim. Muitas vezes, eu acompanho muitas famílias na mentoria de pais e eu percebo o quanto esse tomar para si a responsabilidade da família, dos filhos, de tudo, vai também distanciando esse pai, esse marido, né? De, bom, ela não precisa de mim, então eu posso ficar longe, eu posso ficar distante, eu não preciso cuidar. Nada disso é explícito. Sim, e às vezes é tudo inconsciente, Exatamente, né? Exatamente. No fim do dia, o marido desejaria cuidar mais da esposa, a esposa desejaria ser mais cuidada pelo marido, mas a mensagem que a mulher tem passado é não preciso de você. Sim. E, portanto, a mensagem também implícita do marido já que ela não precisa, então não faço nada. E aí ninguém cumpre seu papel. Exato. Não é? E a mulher, ela fica sobrecarregada, aí que parte pro burnout, Sim, quando chega super. no limite, então não dorme mais, tá no limite das emoções, Sim. já fica com esquecimento, né? Tudo isso porque é uma sobrecarga. Eu falo, né? Eu trabalho muito com mães que são divorciadas ou mães solos. E assim, não pode, para você ter leveza nesse papel de mãe solo, mãe divorciada, você não pode criar uma raiva do masculino. Você tem que saber que o seu relacionamento não deu certo, mas não são todos os homens ruins, porque isso faz com que você fique sobrecarregada. Claro. Então, você tem que saber separar também muito bem essas coisas. É que a tendência da mulher é ela achar que ela faz melhor. Então, que ela cuida dos filhos melhor, que ela entende. Pode deixar. Deixa que eu faço. Mas é importante, por exemplo... Por que os filhos precisam de ambos os pais na vida dele? Porque a mãe é aquela que cuida, vai na praia, passa o protetor solar, põe o boné, põe embaixo do guarda-sol. E o homem é aquele que vai na beira da água e joga o filho pra cima. Então, assim, ensina o filho a ter desafios aí pra vida. A ousar, então, né? assim, os opostos, eles são complementares, né? Com certeza. Talvez... um caminho para a gente deixar para as mulheres que nos assistem, que se sentem tão sobrecarregadas e, portanto, muito possivelmente perto desse limite, que é o burnout, talvez
um primeiro passo, a gente pode dizer que é permitir mostrar suas vulnerabilidades? Sim. Ter um tempo para se cuidar? O que elas podem fazer ali no dia a dia? A primeira coisa é manter sua conexão com Deus, porque a mulher, independente de religião, tá? A mulher, ela precisa do divino na vida dela. Então, a primeira coisa que ela tem que fazer é manter essa conexão diária. E aí, ela pratica do jeito que ela quer. Se é orando, se é lendo a Bíblia, se é lendo algum livro sagrado, se é meditando, ela escolhe. Mas é importante ela ter esse tempo, priorizar a Deus, priorizar ela. Então, ter uma rotina de autocuidado. Hoje eu vou fazer o quê por mim? Vou fazer uma bike, vou fazer uma massagem, vou fazer a unha. Uma rotina de autocuidado, uma por dia, entendeu? Sim, nem que seja isso. Sim. Porque a mulher que ela não se prioriza, que não prioriza Deus e não se prioriza, ela não tem condições de cuidar da família. Ela quer, porque a tendência da mulher é priorizar os outros. Sim. É da mulher priorizar os outros. Então, precisa se policiar para se priorizar também. Mas eu tenho filho, mas eu tenho marido, mas eu tenho uma empresa, eu não tenho tempo para nada. Você precisa, porque senão o burnout vai chegar e você vai ser obrigada a ter tempo, né? É exatamente isso. E tentar desenvolver, e tudo isso, né? A rotina com Deus, a rotina de autocuidado, faz com que essa mulher se conecte mais ao feminino dela. Sim. Quando a mulher consegue, durante... com a sua família, no relacionamento, se conectar com o feminino dela, ela fica mais leve, porque é um lugar de descanso. Então, é intuição, é cuidado, é acolhimento. Então, ela precisa disso, é deixar a vida fluir. O feminino é quando a mulher consegue deixar com que esse fluxo venha. A mulher é tão pilar para a família, né? E como que esse pilar vai estar frágil? Sim. Não dá para estar frágil, né? Precisa estar bem cuidado esse pilar, né? E quando ela tá fortalecida dessa maneira, ela consegue ajudar de um jeito muito melhor. E não o contrário, como a maioria das pessoas fazem. É isso. A história do buscar primeiro o reino de Deus. Exato. E as outras coisas serão acrescentadas, Exato. né? Essa conexão vai sendo também um jeito de se fortalecer, né, Ana Paula? Muito bom, muito bom. É o ideal, né? É isso. Se você pudesse deixar um recado transformador para as mulheres que estão nos ouvindo e talvez pensando, elas estão falando isso porque não sabem como é o meu dia a dia. Que recado que você daria? Olha, um dia eu fui guerreira e eu cansei de ser guerreira. Porque ser guerreira cansa demais. Aí você deve estar pensando, não, mas eu só tenho essa opção. Eu vou te falar, eu só tinha essa opção. Aí quando eu comecei a fazer essas pequenas mudanças de conexão com Deus, de rotina de autocuidado, de olhar mais para mim, autoconhecimento, né? De deixar mais as coisas fluírem, acontecerem, sem eu querer dominar, controlar tudo, porque o controle, ele é masculino. Foi aí que a minha vida começou a fluir de uma maneira melhor. Então, às vezes, essa sobrecarga, claro, é de tantos afazeres, mas também é de como você olha para a vida. Muito bom. E aprender que pra gente ser mulher, a gente não precisa ser contra homens. Não há rivalidade, essa rivalidade cansa. É isso, guardem isso, guardem isso. Muito bom. Se esse episódio trouxe um respiro, acolhimento ou até um alerta importante, compartilha com outras mães que também precisam ouvir essa mensagem. A maternidade não precisa ser um lugar de solidão. Quando a gente fala sobre o que dói, a gente abre espaço para o cuidado. Aproveita para seguir nosso podcast, ficar por dentro dos próximos episódios. Tem vários aqui junto com a Ana Paula, trazendo esse olhar sobre família, que é o que a gente tanto precisa, né? Ana Paula, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Pelo seu tempo, pela sua experiência. Foi maravilhoso. Eu também adorei. Obrigada. Obrigada. Até a próxima.